Minhas amigas, meus amigos, boa tarde. Hoje, dia da ressurreição de Jesus, primeiro dia da semana, que pelo calendário gregoriano a gente começa sem trabalhar, e aí já começa uma contradição, porque primeiro dia da semana tem que começar trabalhando. Aí, final de semana, que aqui no Brasil nós vamos estabelecer na sexta-feira, a gente vai descansar ou desfrutar da segunda a sexta-feira que trabalhou. Sábado e domingo, na civilização brasileira, vai ser os 2 dias de se desfrutar do trabalho. Senão, o próprio trabalho perde sentido, se transforma numa escravidão. E dentro da civilização brasileira, Jesus, o patrono desta nação, não quer saber de escravo, nem de qualquer tipo de submissão das pessoas. Ele é o unigênito do Pai, que é o Pai de toda a humanidade. E é assim que ele vê os seus irmãos. Como ele é herdeiro do universo, ele quer que os seus irmãos também sejam como ele. E é claro que a primeira grande herança dos filhos de Deus é a soberania de consciência, regendo o livre-arbítrio, a livre iniciativa, mostrando que a humanidade é realmente a imagem e semelhança de Deus. Inteligente, rico e poderosa. E isso daqui é o exemplo que a nação brasileira tem de ser para a humanidade toda. Aqui no Brasil não pode existir pobre, nem doente, nem miserável de qualquer espécie. Porque aquelas pessoas que nascerem espíritos extremamente atrasados do nosso tempo, nós vamos ser suficientemente ricos para subvencioná-los com uma pensão que lhes dê dignidade enquanto permanecerem aqui. Por isso não vai existir mais cadeia no Brasil, porque Deus não criou o ser humano para ser preso. E não há legitimidade na humanidade para uns prenderem os outros. E existe a faculdade de alguém assaltar outro, alguém até suicidar o outro. Agora não existe tolerância para a miséria, porque Deus supriu a terra antes de ela produzir o ser humano com tudo que este pudesse imaginar, de riquezas necessárias e riquezas até desnecessárias, de tudo que ele pudesse imaginar para o seu sustento, sustento de todos os animais e sobrando sempre muito. Isso ocorre aqui no Brasil. Basta sair ali fora para a gente começar a pisar no alimento. Alimento riquíssimo de nutrientes, de vitaminas, de tudo que nós precisamos. Então, aqui no Brasil, nós vamos nos assumir como filhos de Deus com o nosso irmão mais velho, o primogênito dele, que está aqui com a Operação Apocalipse, instrumentalizada com o governo do Brasil, que ele diz que foi ele que inspirou
a instrumentalização na Constituição para nós o instalarmos. E eu acredito que foi. Está lá o mesmo jeito com o qual Moisés apresentou os 10 mandamentos para o povo judeu promulgar. A nossa Assembleia Nacional Constituinte apresentou à Constituição Brasileira também a promulgação. Sob a proteção de Deus, promulgamos a presente Constituição da República Federativa do Brasil. Então, como eu já disse várias vezes aqui, ajudei a escrever o livrinho, mas estou certo de que não tenho nenhum mérito por isso, como nenhum dos outros escribas tem. Depois que Jesus é bem claro, não em inspirações, como dizem os profetas aí que falam com ele, mas em realidade lógica. Basta nós estarmos manuseando a Constituição como eu estou, para a gente ver que ela transcende da nossa capacidade brasileira de ter produzido uma lei suprema, ou seja, uma carta de princípios máximos de uma civilização que nós não conhecíamos nem na história da humanidade. É a civilização constitucional, espiritualista, religiosa que nós, o povo brasileiro, estamos implantando agora. Com muita dificuldade, é claro, mas não dificuldades transcendentes à nossa capacidade de absorvê-las, mas dificuldades próprias do ser humano em desenvolvimento, como esta geração de terráqueos. Os que estão contra nós querem a mesma coisa que nós queremos, mas ainda a cabeça deles está lá, atrás da cabeça dos jiricos, como dizia o professor Sebastião. E nós temos de entendê-los, então. Temos de entender até os demônios encarnados que estão aí. E aquela geração de terráqueo que os acompanhou para crucificarem o nosso irmão primogênito, que estava aqui, com o plano da salvação que havia sido anunciado pelo nosso grande irmão também, Moisés. Esses mesmos, aqueles mesmos demônios, titulados de Pilatos, de fariseus, de doutores da lei, de escribas, aqueles mesmos, com aqueles mesmos títulos, estão hoje encarnados no Brasil. E aquela mesma multidão que com eles se agregava, gritando: crucifica, só não terminavam. Esse que nos curou da lepra, que nos restituiu visão, que nos deu saúde, que nos alimentou e que nos ensinou o que nós não queremos aprender. Se limitavam apenas a dizer crucificam, como estão repetindo agora. Como não enxergam Jesus? Apenas eu, o peão que ele escolheu para estar à frente do canteiro de obras da peonada que ele reuniu aqui, que me acompanha. Então, querem me destruir.
na reminiscência espiritual deles, eles entendem que se destruíram Jesus, é uma insignificância até pensarem em mim como um inimigo a destruir. Eles até consideram destruído. Velho com quase 100 anos, qualquer momento morre. Por isso mataram o vice-presidente, um dos maiores generais que o Brasil já teve. Geraldo Antônio Mioto. Ao completar 65 anos de farda, o grande em vulgar soldado de Deus, foi para a reserva se preparar para, no gabinete parlamentar constituinte da República, ele ombrear o Brasil como um dos seus primeiros. E me havia prometido me conceder dias para eu desfrutar da minha vida. O mataram, porque morto ele, não preciso nem ter pressa em se desfazer de mim. Primeiro agora tem de matar Jair Messias Bolsonaro, me empossarem na presidência da República e ali darem cabo de mim. Esse é o plano. É assim que o diabo, com aquele mesmo exército com que atacou Jesus há 2000 anos atrás, está aqui, certo de que o destruirá de novo. Mas se ele tivesse voltado para isso, ele não tinha dado a sentença há 2000 anos atrás, dizendo que quando ele voltasse aqui, era para cumpri-la. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, de onde nunca deveríeis ter saído. Porque desta vez, pelos tempos sem fim, vocês não sairão mais de lá. Este é o plano da salvação que Moisés anunciou. E Deus entregou ao nosso irmão primogênito para implantá-lo aqui. E ele implantou como um verdadeiro Deus e um verdadeiro homem, como as suas testemunhas de convivência e de aprendizado diretamente dele nos deixaram o testemunho. Cabendo a nós, povo brasileiro, o povo produzido por Deus na terra da promissão. O Brasil, que os profetas conseguiam visualizar o seu conteúdo de vida. E descreviam a terra que emana leite e mel.
Ali, Deus, chamado por ele, o Senhor, no momento em que estiver aqui, como já está, dizia o profeta Joel, esclarecerei toda a humanidade. Seus filhos nascerão sábios. Seus jovens me revelarão. E em seus velhos lhe abrirei caminho. Então, minha velharada, chegou o vosso tempo. Deus os chama. E como dizia Jesus, a seara está madura e os ceifeiros são poucos. O profeta, há mais de 10 ou há mais de 15 mil anos atrás, não teria visto este momento, com os velhos abrindo caminho. Para a humanidade que está vindo, se Deus não visse nesta velharada agora o talento que ele precisava. Ele vos convoca. Estejam aposentados ou não. Ele vai suprir os que não têm aposentadoria. Apareçam e sejam dignos do mandamento dele aos jovens. Incline-se diante do velho. E respeite seus cabelos brancos. E aprenda com a sua experiência. Deus não diz com os seus doutorados, mas com a sua experiência. E eu testemunho esta lógica de Deus, porque estou aqui vos falando, não pelos meus apelidos doutorais, mas pela minha experiência de mais de 60 anos, investindo a minha vida na vocação profissional que de Deus eu recebi. É pela minha experiência que eu digo, de peito aberto e de consciência transparente diante de Deus, o poder público no meu país raciocina pelo ânus e defeca pelo cérebro. Com mentecaptos, alienados, capachos, puxa-sacos, guarda-sacos, para-sacos, imprestáveis e mefíticos de toda ordem, cheios de apelidos escolares, de penduricalhos por toda parte, mas na magistratura são incapazes de lavrar
uma decisão liminar pelo vigor do próprio cérebro. Para pronunciar uma meia dúzia de palavras de si, escrevem laudas e laudas de jurisprudência, de doutrina, ou seja, como se santo fosse defecar em cima da própria merda. Médicos, cujo satanismo impregnado em suas almas está exposto na focinheira que eles colocam nessa nação sem cérebro, sem sensibilidade nenhuma. Porque assim como eu sei como foi inventada essa psicose pandêmica, eu não acredito que os jornalistas aí pelo mundo, não vou dizer os tupiniquins daqui, que não prestam pra nada, vivem na base da propina, do suborno, escrevendo o que lhes é pedido, dizendo o que lhes é pedido. Mas pelo mundo, eu grito aos jornalistas que ainda sobram por aí. Será que vocês não sabem? Será que vocês não sabem aquilo que já é público e notório? Será que os serviços de inteligência do meu exército, da minha marinha, da minha aeronáutica, não sabem ainda? Então para que presto? Sabem quantos bilhões vocês custam por ano? E o que vocês fazem? O dia inteiro na frente dos computadores, conversando com amantes, e que nem sempre são mulheres. Porque é de dentro do oficialato das minhas Forças Armadas que me foi dada a notícia. E eu fui constatar se era verdade. Não se engane, doutor, com seus soldados. Porque aqui de dia é verde oliva, de noite é rosa-choque. Eu constatei o rosa-choque não dentro dos quartéis, principalmente o quartel-general, dos quartéis generais. Eu constatei o rosa-choque nas boates GLS e em outros locais. Mas eu não estou dizendo isso porque queira prender ou punir alguém. Eu estou fazendo a leitura do meu momento. Como Jesus lia o seu momento que o levou à crucificação. Quando ele dizia sepulcros caiados, ele não estava acusando, ele não estava mentindo, ele não estava inventando, ele era Deus. Que vantagem ele tinha em inventar mentiras sobre o miserável do ser humano? Ele tentava despertá-lo quando gritava sepulcro caiado para os doutores, cheio de penduricalhos, cheio de autolouvores. Mas ao invés deles entenderem que o mestre estava apenas lendo a personalidade deles para eles próprios, estava apenas dizendo que a verdadeira credencial deles não estava na embalagem que eles apresentavam cheia de enfeites, mas na absoluta falta de conteúdo dessas embalagens. Então não estou também falando que vou
esvaziar as minhas forças armadas, os soldados que estão aí. Não. Somos todos vítimas da nossa própria obra. Em cujo contexto não se salva nenhum. Todos nós somos culpados. Ou será que nós superamos Jesus, o nosso irmão mais velho de Deus? Quando ele dizia, e que está presente agora, não precisa mais nem ele repetir: naquilo em que julgares o teu próximo, a ti mesmo te condenas. Porque você não pode apontar a remela no olho do teu irmão, porque está escorrendo o pus do teu próprio olho. Então, o que eu estou fazendo com esta retórica que parece atrevida? Eu estou dizendo, minha querida nação, encarnada pelos meus queridos e respeitáveis soldados, independentemente de divisas. Estamos perdidos. Se nós não nos ajuntarmos na massa que nós possamos resultar do jeito que estamos, com um pouquinho de hombridade, de caráter, de dignidade que possa restar em cada um, nós não temos saída. Nós estamos no suicídio administrado e que nos trouxe agora a este momento. Vocês não sabem que estão recebendo uma radiação magnética infernal pelos vossos WhatsApp, vinda da torre chinesa da Argentina, suplementada pela torre que eles têm lá na Lua. E ninguém, nenhum laboratório, porque ali estão os piores demônios, mas nenhum médico exigiu que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ao invés de proibir aos governos de fazerem exumação de cadáveres para constatar a mentira que está aí, não deram para nenhum governo, porque nenhum publicou. Eu já pedi no mundo inteiro. Não existe. Quais foram os laboratórios que identificaram algum vírus nessa pandemia? Porque até agora não foi identificado nenhum. Por isso é que começou com o coronavírus. Depois veio para Covid-19. O que é Covid-19? É uma doença que a OMS largou no mundo, dizendo que era uma coisa que poderia ter 19 tipos de descendência do coronavírus. O coronavírus não existe mais, nem em situação que possa produzir uma cepa, quanto mais uma descendência de 19 famílias de vírus. E aí começou a se apertar sobre isso, e daí veio então o SARS-2. E daí veio o novo coronavírus. E agora já está vindo uma nova pandemia aí. Mas então, se está vindo uma nova pandemia aí, por que não tem um desgraçado de um médico
para dizer a essa bandidagem: me apresentem a fórmula dessa vacina que vai combater um vírus que vocês nem sabem ainda o que é, e também vai combater um vírus que vocês já estão avisando que vai chegar por aí. Não tem um infeliz desses que tem esse pingo de dignidade espiritual para fazer isso. Porque todos estão faturando alto. Cada diagnóstico que testa positivo para coronavírus vale R$18.000 como ativo líquido para emissão de real frio. Precisam prova? Todos os dias estou vendo aí gravações de Jair Messias Bolsonaro despejando bilhões para prefeitos. De onde sai esse dinheiro? Se o governo não tem nada para produzir dinheiro, as empresas estatais já vendeu tudo. Os ativos líquidos que ele faz de commodities, que se resume no roubo de minérios, feito até por Carajás. Cada tonelada de minério de ferro que a China compra de Carajás, ela leva 10 quilos de ouro. Roubado. A China não tem nenhuma mina de ouro. Entretanto, ela está entre os primeiros depósitos de ouro em bancos centrais. E eu não estou falando bobagem. Aqui está a relação de todos os depósitos de ouro nos bancos centrais do mundo. O mundo inteiro está aqui. Onde começa os Estados Unidos, com 8.133.000 toneladas de ouro. E aí vem a China, com 19.364.000 toneladas. Da onde que está esse ouro? Cada tonelada do nosso ferro de Carajás, que ela não precisa comprar porque a Serra Negra é puro ferro. Ela leva 10 toneladas de ouro. E esses reptilianos que não têm absolutamente nada a ver com a raça humana, que conseguiram a nossa forma, porque são extremamente mais adiantados do que nós, mas por dentro continuam os mesmos lagartos que chegaram aqui, que se reproduzem que nem rato, para terem o que comer, porque uns comem os outros. Considero o nosso Brasil a primeira província chinesa extramuralha. Jair Messias Bolsonaro é o autor desta façanha. Então, minha gente, se eu não acreditasse na minha nação, se eu não acreditasse nos meus homens brasileiros, eu não estaria aqui sendo tão franco. Porque para ser assim, é preciso que eu já tenha dito em alguma ocasião, em segredo para mim: velho, o teu resto de vida não tem mais importância nenhuma. E como isso foi difícil para mim, eu entendo a dificuldade que têm os mais moços. Então eu faço a convocação. A pátria vos chama a todos.
sem distinção de nenhum tipo. Serviço um de verde olivo de rosa choque. Usem brinquinho no umbigo ou espora na bota. Todos dependemos de nos unir em uma única massa nacional. Senão nós estamos perdidos. Nós precisamos de um sistema financeiro no qual nós possamos começar a construir uma economia nova, de abrigo à expansão demográfica, e não de produção de juros, de correção monetária e de toda essa vigarice que esses bandidos vagabundos inventam dentro de bancos centrais, de Ministério da Fazenda, de diabo a quatro aí, para enganarem a nação. Ricos, pensando só que são ricos, mas são tão miseráveis, tão pobres, quanto os moradores de rua. Porque esse real que está aí, esse dólar que está aí, seja o nome que der para essa papelama suja, não tem valor nenhum. Se você tiver $1 trilhão no bolso, ou dentro de um cofre em qualquer banco do mundo, e esse banco pegar fogo, você fica tão miserável quanto quem não tiver nenhum dólar no bolso. A partir disso também é o real. Não existe dinheiro no mundo. O que existe é uma farsa que eu já denunciei por ocasião do Plano Real, com um livro que eu não sei quantos milhares tem editado pelo mundo. Sistema financeiro, marginalidade estatal. Banqueiros ou bandidos. Onde denunciei a famosa conferência de Waterloo, que transformou o padrão ouro de emissão do dólar em padrão nuclear de sustentação dele no mundo. O dólar passou a ser míssil, o dólar passou a ser bomba atômica, sem nenhum valor de compra. E aí então foi que floresceu a bandidagem no sistema financeiro, que hoje está aí com a pandemia do coronavírus, ou seja, a psicose pandêmica, porque não existe vírus, existe uma psicose largada aí. Então quero apenas avisar. A minha nação. Estão aí com as chamadas moedas virtuais, moedas de plástico, Bitcoin, coisa arada tudo inventada pela China. Não entre nessa, porque eu já legalizei, já formalizei todas as legalizações para a emissão do DIN. O DIN vai ser dinheiro mesmo. O dinheiro porque vai ter poder de compra em todos os quadrantes da vida civilizada no planeta inteiro. Poder de compra quer dizer o seguinte: se você, as bolsas vão se acabar, porque não vai ter mais especulação com dinheiro. Mas para vocês entenderem bem agora. Se vocês fizerem uma aplicação na bolsa, lá do outro lado do mundo, e vocês forem roubados, se aplicou 1 milhão de jeans numa bolsa qualquer. E era frio o negócio, você foi roubado. Você simplesmente chega no Tesouro Brasileiro com o comprovante de que você foi roubado. O Tesouro Brasileiro vai ter que colocar de novo outro 1 milhão de jeans na tua mão.
E aquele que pegou o teu dinheiro, ou aqueles que pegaram o teu dinheiro, não interessa quantos sejam, não vão poder gastar esse dinheiro em lugar nenhum. Porque aonde se apresentarem com eles serão presos, em qualquer lugar do mundo. Nós vamos montar um sistema de informática para cuidar só disso. Ele vai ocupar quase que a esplanada dos ministérios inteiro, porque nós não vamos ter mais ministérios no Brasil. Agora assume a presidência da República o povo, no exercício direto do poder, neste velhinho aqui que não precisa de ministros. E tenho certeza que vou conseguir estabelecer o país nessas bases que a Operação Apocalipse está aí para plantar. Estabelecido ele nessas bases, então direi ao Mestre Jesus: agora me dê descanso. Se não tivesse com o mundo financeiro na mão, eu não mostraria para vocês isso aqui. Que eu tenho certeza o Banco Central brasileiro não tem. Eu tenho certeza a bandidagem não tem. E Jair Messias Bolsonaro nem sonho nunca viu isso aqui. Isso aqui. A relação do ouro que eu consegui com a corrida do ouro. Que vocês vão saber a história logo mais. Então está aqui. O Brasil não vai querer mais saber de ouvir em pobre aqui dentro. E aqui está o fim da pobreza do Brasil. Legalizadinho, prontinho. Tudo prontinho aqui. Aqui. Diz a Comissão de Valores de Títulos e Riquezas Circulantes dos Estados Unidos da América, que é o papel mais bonito que surgiu. Bonito não porque seja bonito de fachada. Criação genuinamente brasileira. Mas porque é bonito de valor. O valor que este papel aqui expressar é riqueza nas mãos de qualquer vivente dentro do planeta Terra. Aqui atrás está os carimbos de todos os registros, e pode ver que é bastante registro. Cada brasileirinho vai pegar um destes aqui dentro de poucos dias. 1 milhão de reais. Para depois ser convertido em DIN. Este título vai fazer a mesma coisa que a URV fez. Senão, nós temos um problema com a inflação que está aí, astronômica. Mas nós não sabemos em números quanto ela está, porque eles destruíram tudo as estatísticas do país. Não tem mais nada. Para a gente ficar totalmente às escuras. A gente só sabe que estão roubando pelo sistema de inflação, pelos preços no supermercado. Aquilo que a gente gastava para se alimentar uma semana, na outra semana não dá para se alimentar 3 dias. E assim está indo. Seu Jair Messias Bolsonaro jamais abriu a boca sobre isso. Mas ele tomou providências imediatas agora, que eu vou anular tudo isso, e vai ficando cada vez mais pesado a sua defesa. Meteu a mão na Petrobras. Porque não tem mais como ele produzir dinheiro frio. Então ele está sendo sustentado agora pela Petrobras, a Eletrobras, enfim, as grandes estatais do país. Mais de 80% do que você desembolsa em luz, em combustível e tudo, o seu Jair Messias Bolsonaro embolsa com a bandidagem que o cerca. Isso já está para se acabar dentro de poucos dias. E aí?
Me informaram que esses dias, um economista, lendo o que já está público aí sobre o DIN, quando chegou no lastro de emissão de 985 trilhões, ele simplesmente jogou o papel fora e disse: esse sujeito é um louco. Louco e desinformado são Paulo Guedes, a Rede Globo, que está com Jair Messias Bolsonaro e com ele. Loucos e desinformados, porque só nesta mina aqui, só nesta mina, eu tenho 600 toneladas de ouro. Só nesta mina. Ela está a 174 metros abaixo do solo. Aqui tem 600 toneladas de ouro. E por que o mundo quer a Amazônia? Não é por causa de mato coisa nenhuma, porque em toda parte tem mato. A Europa tem matas que, somando tudo, dá quase Amazônia. A China tem a Serra Negra, que é uma mata maior que a nossa Amazônia. Tem mata por toda parte. Eles querem a Amazônia por causa disto. Isso aí é algumas das minhas minas de ouro na Amazônia. E fora o ouro, tem mais as outras minas de minérios muito mais valiosas do que ouro, que eu nem vou dizer para vocês o nome. Vocês estão vendo aqui. Então, quando eu digo Deus nos colocou na terra da promissão com 1 quatrilhão e 200 trilhões de dólares em riqueza líquida, eu fico feliz de me chamarem de velho louco e caduco por economistas, porque então daí resulta comprovado que o professor Rep, doutor em economia, ou seja, docente em economia em curso de doutorado, nos ensinava. É bom vocês aprenderem isto, porque vocês vão constatar que Deus inventou os economistas depois que descobriu que o diabo não era nada sem assessores. E de fato, eu só tenho visto 2 economistas defendendo a mesma tese quando os 2 estão roubando junto uma empresa ou o país deles. O qual o economista dentro do Ministério da Fazenda, em todo este tempo que eles apareceram, bem depois do Estado Novo, porque Getúlio acabou com eles, acabou com o curso de economia no Brasil. E aí chamavam ele de monstro. Mas foi uma época que o Brasil cresceu. Mas desde que apareceram os economistas até hoje, me digam qual foi o economista que sucedeu o outro, seguindo a mesma política econômica. E por isso, a economia do Brasil é uma sucessão de crises políticas e crises financeiras que se sucedem entre 4 e 8 anos, na qual a nação fica cada vez mais pobre, mas a bandidagem do poder esbanja. Prostituição, vileza de todo o tempo, podridão de toda a espécie. Porque ricos não são. Mas tem o arremedo de dinheiro para iludir uma pobre moça aí com 50 mil reais para passar uma semana em prostituição com ela. E como elas dizem, 90% de poderosos estão enfastiados com suas esposas. Esses poderosos estão enfastiados consigo mesmo, que são estrumes que o diabo defeca fora das suas latrinas no inferno,
e cai na procriação humana aqui. Como eu peguei esta riqueza aqui e estou transformando ela em dinheiro para a humanidade inteira, porque em 1964, 85, nós quisemos fazer a mesma coisa que estamos fazendo agora. Nossos governos militares estavam empenhadíssimos em fazer do Brasil uma grande potência. O título de Brasil, megapotência do mundo, foi dado pelo querido e inesquecível general e estadista Emílio Garrastazu Médici. Mas nós não tínhamos um instrumento legal. Então, daí, colocamos na Constituição. Tem muita coisa aqui na Constituição que eu preciso, nos momentos próprios, começar a revelar para a nação. Isto aqui foi um maquiavelismo na Assembleia Nacional Constituinte, que eu, Severo Gomes e Afonso Arinos fizemos. Nem Ulisses Guimarães não sabia. É o instrumento que eu estou usando agora. Artigo 20 da Constituição. São bens da União 11 tipos de riquezas infungíveis. Quando a Constituição estabeleceu os bens da União, ela então reconheceu os bens da iniciativa privada. Os bens da iniciativa privada são riquezas fungíveis, isto é, as riquezas que a nação consome. Agora, as riquezas infungíveis que nós colocamos aqui, que nem o meu queridíssimo Ulisses Guimarães ficou sabendo, e que me desculpe, Ulisses, por isso. Estes aqui é infungível. E dentro dessas riquezas infungíveis, que não é da iniciativa privada, mas sim do suceder-se de gerações, da minha geração, da tua geração, da geração de toda a iniciativa privada brasileira. Essas riquezas infungíveis. Só dessas riquezas infungíveis, eu estou mostrando uma pepita aqui. Só esta pepitazinha. 600 toneladas do metalzinho amarelo. Tem 5 tonéis, daqueles tonéis de óleo diesel de 200 litros, que estavam cheios de diamante na Caixa Econômica Federal. Esses diamantes vão vir ao Tesouro Nacional, estejam onde estiver. E nós até já sabemos onde eles estão. E quem pensa internacionalizar a nossa Amazônia, seja a União Europeia, seja os Estados Unidos da América, seja quem for, vão ficar que nem o Graxaim, que estava faminto, mas ele não conseguia, só tinha gado grande ao redor dele, não tinha mais caçamilta. Mas de repente ele viu um touro, os testículos do touro no verão, fica pendurado só por um corinho assim. Quando ele viu aquele, se alegrou e disse: já cai. E aí ficou deitando atrás do touro, o touro pastando, e ele esperando que caísse, porque só aquele volume ali, ele via que já dava para ele saciar a fome, se libertar daquela agonia. Mas foi ir caminhando, e o touro pastando, e não caía nunca. E aí o Graxaim morreu de fome, e os testículos do touro não caíram.
vai acontecer a mesma coisa perante os imperialistas que querem a nossa Amazônia por causa disso. Vamos ficar que nem o graxaim atrás dos testículos do touro. Porque nós com isso está aqui. E eu já fiz a experiência na regimentação do socorro humanitário. Com dinheiro na mão, como dizia o meu irmão, a gente faz até cego levantar de madrugada e cantar. E com esse dinheirinho na mão aqui, 1 quatrilhão e 200 trilhões de dólares, o Brasil compra o mundo inteiro, com tudo, os equipamentos militares que ele tenha para explodir. Então não brinquem com a gente. O maior poderio militar hoje é do Brasil. Porque o Brasil tem condição de comprar a força bélica que quiser. Até para destruir tudo isso que eu já estou propondo, nesse sentido, a compra da dívida externa do mundo, que dá 715 trilhões de dólares. Mas só a parcela que eu estou colocando aqui para a emissão do DIN é 985 trilhões, que estou tirando de 1 quatrilhão. Então, economista que não entendeu a coisa, eu não censuro. Eu encaro como um bebê cheio de disposição de ensinar-lhes as primeiras letras em monetarismo, em engenharia financeira, nessa coisa que se diz doutor e não sabe nada. É uma boa notícia ou não é? Então agora vem a notícia doméstica. Dona Mércia criou as brigadas. E eu já disse para ela. As brigadas não foram para fazer fofoca. As brigadas não foram para dar audiência ou dar acesso ao YouTube, Google, essas coisas. A brigada é o nosso exército do povo. Então estou convocando agora as brigadas cibernéticas para a guerra de Jesus, que detesta a arma, que detesta a violência, porque temos inteligência para dar, vender e esbanjar. Ou quem poderá nos desafiar? Se Jesus diz: naquilo em que vos faltar conhecimento, não se preocupe, o Espírito Santo falará em vossa boca. Então nós podemos dizer desafiadoramente: apareçam os melhores, que nós estamos prontos. Então não precisamos nos preocupar. Vamos agora começar a organização efetiva das brigadas quânticas, das brigadas cibernéticas. É o primeiro exército de Jesus. Nós precisamos estabelecer agora o nosso sistema, a nossa tesouraria. E para essa tesouraria precisamos ter as pessoas que vão movimentar a conta bancária, que já está aberta no Banco do Brasil, para receber depósitos, e já está ao controle da Polícia Federal sobre nós. Não é que nós tenhamos desconfiança da nossa honestidade, mas é porque o momento que nós estamos vivendo nos exige esse cuidado.
Precisamos apenas as pessoas, então, aqui. Precisamos organizar essa tesouraria. E para organizar essa tesouraria, eu preciso de pessoas que assumam ela. Precisamos de tesoureiros para movimentar essa conta, para empregar o dinheiro dessa conta, porque eu não vou criar briga nenhuma com o senhor Jair Messias Bolsonaro. Com ninguém. A sede do governo da União é no Distrito Federal. Mas não dizem que casa é. E eu vou construir a sede do governo do Brasil. Vai ser ali entre os ministérios. Isso vai começar logo. Aquilo que é considerado palácio, para mim não é palácio coisa nenhuma. É arquitetura de caixotinho que impressionou quando o nosso Lúcio Costa e o outro começaram fazendo no mundo. Hoje não impressiona mais. Hoje é monótono, é ridículo. Então eu vou fazer o escritório do poder do Brasil, terra da promissão, mega potência do mundo, que está sendo encaminhada a um governo, o governo do Brasil, dirigido ou monitorado ou inspirado por Jesus, na chefia da Operação Apocalipse, que não é conversa de pastor, não é interpretação de teólogo nem nada, está bem claro no Apocalipse. Então estou convidando, não separo ninguém. Leio o corpo de delito do meu país e tenho de ler ele pelo conteúdo que ele apresenta. E se eu não apresentar o conteúdo dele na leitura, eu estou sendo um mentiroso, um safado. E aí eu não estaria merecendo a confiança do primogênito de Deus. Então, eu leio esse horror que está aí. E também eu apresento as credenciais dos respectivos autores desse corpo de delito. E tenho de ler o que eles colocaram nessas credenciais para serem lidos. Agora não quer dizer que eu esteja aqui para justiçar alguém, para levar a nação a revanches, a punições. Não. Eu estou aqui para ajuntar a nação como uma só pessoa brasileira na utilização dessa riqueza na qual Deus nos colocou como o seu povo para liderarmos a humanidade neste tempo novo que está surgindo. Vamos ser dignos de Deus. Ele não está nos chamando para a miséria. Ele não está nos chamando para o sacrifício. Ele está dizendo: é difícil você acreditar, mas aquele que perseverar comigo até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida em 1,2 trilhões que está aqui. Já não é mais conversa, é realidade. Comecem a se arregimentar minhas brigadas nesse sentido. Dinheiro. Sem dinheiro não se faz nada.
E por que nós estarmos aí imprimindo dinheiro falso, se nós não precisamos disso? Qualquer desgraçado aí imprime uma nota de R$ 5, vai pra cadeia e não tira mais de lá. Jair Messias Bolsonaro imprime caminhões de dinheiro e distribui aí e ninguém fala nada. Porque os magistrados são os primeiros a receber sua bolada. Essa canalha que está dentro do Congresso Nacional se enchem desse dinheiro frio, falso. E os banqueiros, então, dormem de pé espalhado. Por que não fazem o mesmo, então? O desgraçado que para matar a fome falsifica uma notinha de R$ 10. Eu testemunhei isso quando estava sequestrado para me matar. Um menino de 20 e poucos anos recebeu uma nota de valor alterado e chegou lá arrebentado a pancada. A polícia que me sequestrou para me matar também fez aquilo. Por que não vão fazer isso com Jair Messias Bolsonaro e com Paulo Guedes? Que estão falsificando dinheiro? As pamparas. É só você ir de manhã nos caixas aí e ver. Peça lá um saque em notas de R$ 100. Para ver sair em série seguida. E daí você confere. Aquela série já saiu em outras vezes anteriores. A polícia não vê isso, mas a polícia vê. O empregado de uma casa de ventilação para cachorro, que recebeu uma nota com valor falsificado, e ele não sabia. Ao comprar o que comer para levar para a mulher dele que estava com fome em casa, a polícia quase o matou, cacete. Eu tenho o nome dele tudo direitinho. Eu vou mostrar eu nos fóruns internacionais quando tiver de mostrar o senhor Jair Messias Bolsonaro. Me desculpe, senhor Jair. Me desculpe, meus generais. Mas é a leitura do corpo de delito que vocês apresentam de 2003 para cá. No qual, meus queridos generais, os vossos ex-comandantes supremos, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Havana Rousseff, vos classificavam assim. Luiz Inácio Lula da Silva. Eles ficam me enchendo o saco por aumento de soldo. De repente eu lhes dou uma migalha qualquer e eles se acomodam e deixam de me encher o saco. E Dilma Havana Rousseff cumprimentava. Os militares comem na minha mão. O que vocês comem na mão de Dilma? As migalhas que caíam do roubo de milhões que Luiz Inácio Lula da Silva comandava e fazia. Sua fortuna pessoal e dos filhos, do que nós conhecemos, passa de 22 bilhões de dólares. E vocês, é claro, comendo migalhas à mão de Dilma, escreveram mais uma coisa nos vossos pendurecalhos, tudo cheinho pelo peito. Sabe o que eu leio ali? Jaguns, capachos de bandidos, que comem migalhas que caem do roubo do Lula nas mãos de Dilma.
Vocês leriam uma outra coisa se fosse eu que tivesse. Eu também tenho um monte de penduricalho. Sou imortal por 2 academias de letra, comendador e figura badalado no mundo da intelectualidade. Qualquer hora eu vou apresentar, vocês vão ver a quantia. Vocês leriam alguma coisa diferente disso se fosse eu que tivesse sobre os meus ombros a responsabilidade diante de Deus que vocês têm? Porque é vocês que Deus diz. O soldado não carrega a arma para enfeite, porque é ministro de Deus, vingador contra os maus, em segurança dos bons. Se eu estiver míope, me perdoe, mas o meu óculos não influencia nessa leitura. Ela vem da minha estrutura de consciência, de onde emerge a minha hombridade, o meu caráter, a minha honradez e a minha lucidez, que vocês também, cheio de penduricarinho, cheio de bordadinho para lá e para cá, também tem. Muito obrigado, minhas queridas e meus prezados. Eu amo todos vocês. Estejam defendendo o Bolsonaro, estejam defendendo o Lula, estejam fazendo o que vocês quiserem. Eu quero um bem danado, vocês todos. Mesmo o Bolsonaro, esse diabedo tudo que está aí, não fui eu que inventei os demônios. Então não tenho absolutamente nada originariamente contra vocês. Se vocês concordarem em nos dar as mãos para nós usar esta riqueza que nós temos aqui, tenho certeza que vamos fazer uma festa. Deus vos abençoe e vos guarde. E que o Senhor Jesus, Deus patrono desta nação, recupere a nossa inteligência, pelo menos ao mínimo de nós podermos entender sobre este assunto que eu trouxe hoje para vocês. E pensem, mas pensem com muita responsabilidade. Meus brigadianos, minhas brigadianas, vamos formar a tesouraria do governo constituinte do Brasil. Vocês vão gostar muito. Porque quem é que não gosta de dinheiro? E de dinheiro que compra tudo em qualquer parte do mundo?